irmãos e irmãs, vocês que aqui estão, aqueles que rezam conosco, pela rádio, pela TV, pelas redes sociais. A palavra de Deus, na liturgia de hoje, chama a nossa atenção para a nossa relação entre nós e com Deus. Se a gente prestou um pouquinho de atenção na chamada oração da coleta, aquela oração antes das leituras, nós já rezamos ali: ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo. Tudo aquilo que a Sagrada Escritura nos apresenta tem como pano de fundo, como fundamento, esses dois grandes mandamentos. Tanto que certa vez alguém pergunta a Jesus qual é o maior mandamento. E Jesus diz: amar a Deus de todo o coração e ao próximo, e o segundo, que é semelhante a esse. Semelhante, de mesma importância. Amar ao próximo como a ti mesmo. E eu dizia que as leituras de hoje nos provocam nessa vivência, porque se prestamos atenção, a primeira leitura, ela nos fala de algo que é muito presente ainda hoje. Uma leitura muito antiga, mas fala dos ímpios, daqueles que são maus e perseguem os bons e incomodam os bons. Isso é fato, realidade, desde que o mundo é mundo. O bem incomoda. Fazer o bem incomoda. Ao longo de toda a história da humanidade, isso é uma grande verdade. E continua sendo hoje. E muitas vezes aqueles que fazem o mal agem conforme ouvimos na leitura. Vamos ver se Deus os salva. Vamos ver até onde vai a sua fé. E o autor sagrado nos apresenta duas grandes virtudes: serenidade e paciência. O que é ser sereno? E aí a gente pode pensar algo que a natureza nos mostra, até faz tempo que não mostra, a chuva. Quando nós temos uma semana de sereno, uma semana de chuva mansa, molha, faz fartura, encharca a terra sem fazer estrago. Quando dá uma tempestade, vem enxurrada, vem vento, faz aquela anarquia toda. Quando nós pensamos em serenidade, um grande exemplo é esse que a natureza nos mostra: ser sereno. Aquele que, independente de como está, do que está acontecendo, mantém o equilíbrio. Isso é serenidade. Ter paciência. Quando a gente reza pedindo a Deus paciência, nós estamos em um tempo de pandemia, e quando a gente atende as confissões, e muitas vezes, como padre, a gente também experimenta isso. Trabalho numa casa, eu disse para vocês, com recuperação de dependente químico, e às vezes quem não tem o problema da dependência, às vezes já é um pouco difícil, imagina quem muitas vezes tem. Como nós somos chamados a trabalhar a paciência. E quando a gente reza pedindo a Deus paciência, Ele não nos dá um potinho de paciência ou um vidrinho, e quando a gente precisa, a gente vai lá e pinga 10 gotas, toma e a paciência está equilibrada. Não. Quando nós rezamos pedindo a Deus paciência, onde é que ela se trabalha ou nós a trabalhamos? Nas ocasiões da vida, na convivência, no respeito, naquilo que fazemos, no esperar o tempo de Deus, porque muitas vezes nós atropelamos as coisas, queremos que seja do nosso jeito, no nosso tempo, do nosso modo. E trabalhar, viver a paciência é ter essa confiança em Deus e viver esse tempo dele, a qual nós vivemos. Tiago, na segunda leitura, fala de dois grandes males, também presentes naquele tempo, na história da humanidade, muito presente hoje: inveja e disputas, rivalidades. Tem um autor bem conhecido, Rubem Alves, conterrâneo nosso,
próximo, né? Rubem Alves, quando fala da inveja, ele diz que a inveja é um olhar torto. É como eu vejo alguém bem-sucedido, eu não olho para a história de vida dele, eu olho para como ele está hoje. Mas será que se eu pensar tudo aquilo que aquela pessoa passou para chegar aonde está, será que eu faria, ou eu fiz, ou eu gostaria de fazer esse trajeto também? A inveja muitas vezes só nos mostra o ponto final, as coisas acabadas. Alguém tem um carro do ano, última moda, nossa, o que ele fez para conseguir aquele carro? O que eu posso fazer para ter um carro desse, ou um outro que eu possa ter? A inveja muitas vezes me faz olhar para ele sem pensar no processo que fez chegar até lá. E aí outro mal, presente naquele tempo e ainda hoje, rivalidade. Rivalidade não nos leva a lugar nenhum a não ser para trás. Comparações, o do outro é melhor, o outro é melhor que eu. Nós devemos lutar e nos esforçar para sermos melhores que nós mesmos todos os dias. Assim nós mudamos a nossa realidade, assim nós mudamos nossa vida. E aí Tiago diz que muitas vezes não é que não pedimos, pedimos mal, não pedimos do jeito certo, porque não pedimos de acordo com a vontade de Deus, pedimos muitas vezes de acordo com a nossa vontade, com o nosso modo de enxergar. É a graça de Deus que trabalha em nós e que direciona o nosso modo de pedir. O Evangelho nos apresenta os discípulos, pessoas escolhidas por Jesus para darem continuidade à sua missão. Quando Jesus os chama, eles não ganharam um carimbo dizendo, está pronto. Eles foram se trabalhando. Jesus foi trabalhando neles e com eles para que eles pudessem mudar o modo de pensar. Muitas vezes, como ouvimos no Evangelho de hoje, Jesus os está ensinando. Eles acharam difícil, complicado aquilo que Jesus estava falando, desviaram a atenção para outra dimensão. E é interessante porque o evangelista diz que eles estavam discutindo, não estavam conversando e nem dialogando. Entre nós hoje, quando nós conversamos, quando nós dialogamos, é de um modo, tem uma entonação. Quando nós estamos discutindo, muitas vezes nós queremos vencer o outro, muitas vezes nós queremos que o outro concorde conosco, muitas vezes nós elevamos o tom de voz, nós queremos ter razão, e lá eles estavam discutindo quem era o maior entre eles. E aí Jesus diz, olha, vocês, e é interessante porque Jesus para, os chama e senta com eles, fica no mesmo nível e começa a ensinar-lhes. Entre vós não deve ser assim. Pega uma criança e coloca no meio. E aí é interessante perceber, sem dizer, Jesus nos mostra uma atitude de criança quando eles estavam discutindo. Quando as nossas crianças hoje estão fazendo algo que não deve, e a gente chama o nome, dá aquela travada, né? Foi mais ou menos o que aconteceu com eles. Quando Jesus perguntou, o que é que vocês discutiam? Eles ficaram calados. E aí Jesus pega uma criança, coloca no meio deles e diz, quem acolhe, eles estavam preocupados em quem era o maior. O maior é aquele que acolhe uma criança. Mas qual o significado da criança nesse ensinamento de Jesus? Naquele contexto, a criança era tida como alguém de pouquíssima importância, alguém quase insignificante, para não dizer inútil. Tem alguns autores, alguns estudiosos da Bíblia, vão dizer que a criança era, naquele contexto, um ser, uma pessoa inútil, dava despesa, dava trabalho, causava muita confusão. Era nesse contexto. E aí Jesus diz,
aquele que acolhe alguém sem importância é grande no reino de Deus. Aqueles que se ocupam com aqueles que são pouco considerados é grande no reino de Deus, porque aquele que acolhe um desses acolhe a mim. Aquele que acolhe a mim acolhe aquele que me enviou. E eu dizia no início da celebração, daqui a pouco nós vamos pensar um pouquinho sobre a vida do nosso beato, o que tem a ver a vida dele com a nossa vida, o que é que nós conhecemos daquilo que ele fez e um tempo próximo de nós, porque às vezes a gente olha para o Evangelho e parece estar tão distante, a gente olha para as leituras do Antigo Testamento, parece estar tão distante, uma outra cultura, uma outra realidade, e aí nós olhamos alguém aqui próximo a nós, alguém que no nosso tempo soube dar o seu sim a Deus, alguém que soube se dedicar àqueles que valem pouco, que valiam pouco, e através dessa dedicação, através desse cuidado, transformaram a sua vida, transformaram a vida daqueles a quem eles se dedicaram e continuam transformando a nossa vida, porque são para nós luzes, setas, nos apontam rumo. Peçamos a Deus a graça da serenidade, de entrarmos, de estarmos na vida dos outros serenamente, sem fazer estrago. Peçamos a Deus a graça da paciência. Como é que a gente vive, como é que a gente trabalha a paciência? Na convivência, no confronto, no diálogo, e pensando em nós. O que eu posso fazer de melhor? Porque muitas vezes a gente reza pedindo a paciência, mas quem tem que mudar é o outro. Não, quem começa a mudança somos nós. A nossa mudança pode e vai provocar mudança nos outros. Mas o primeiro passo é meu. E é resposta a um passo dado por Deus na minha vida, na nossa vida. Convido que fiquemos de pé para professar